Bom dia, pessoal. Satisfação estar aqui com vocês nessa manhã. Esse momento especial que é o momento do louvor. Eu sei que vocês acabaram de sentar, mas a gente convida vocês a ficar de pé. Quando a gente fica de pé, a voz sai mais forte. Então, nosso convite é que você cante aí, não só escute as músicas que serão tocadas e cantadas aqui na frente, mas cante junto conosco. Vamos fazer aqui um grande coral que louva o nosso Deus através das músicas nesse momento. E que cada música cantada prepare o nosso coração para ouvirmos a palavra depois. E que tudo que vai acontecer aqui já tenha poder de Deus, liberdade de Deus para mexer e falar com cada um de nós. Amém? Vamos louvar o nosso Deus juntos então? Vamos lá. Vamos aqui então me ajudar na próxima música. As crianças vão ensinar os gestos para os adultos. E essa música fala o quanto nosso Deus é grande. Quanto Ele é grande, o quanto Ele é bom, o
quanto Ele faz muito mais do que aquilo que a gente sonha. Nas palmas. Meu Deus é um Deus grandão. Meu Deus é um Deus grandão. Meu Deus é um Deus grandão. Estou bem em suas mãos. Meu Deus é um Deus grandão. Meu Deus é um Deus grandão. Meu Deus é um Deus grandão. Estou bem em suas mãos. Mais alto que um arranha-céu, profundo como um submarino, maior que o universo e mais que tudo que sonhei. Me ama e me conhece, desde sempre foi assim. É bom saber que Ele tem um plano para mim. Meu Deus é um Deus grandão. Meu Deus é um Deus grandão. Meu Deus é um Deus grandão. Estou bem em suas mãos. Meu Deus é um Deus grandão. Meu Deus é um Deus grandão. Meu Deus é um Deus grandão. Estou bem em suas mãos. Mais alto que um arranha-céu, profundo como um submarino, maior que o universo e mais que tudo que sonhei. Me ama e me conhece, desde sempre foi assim. É bom saber que Ele tem um plano para mim. Meu Deus é um Deus grandão. Bem baixinho. Meu Deus é um Deus grandão. Meu Deus é um Deus grandão. Estou bem em suas mãos. Médio. Meu Deus é um Deus grandão. Meu Deus é um Deus grandão. Meu Deus é um Deus grandão. Estou bem alto. Meu Deus é um Deus grandão. Meu Deus é um Deus grandão. Meu Deus é um Deus grandão. Estou bem em suas mãos. Estou bem em suas mãos. Estou bem em suas mãos. Muito bem. Que privilégio, né? Poder ter as crianças, louvando juntos com elas, o nosso Deus. E agora a gente vai cantar a respeito da vitória de Cristo. O quanto que Ele já venceu, vencerá para todo sempre. E que nós podemos vencer também, baseado na vitória do nosso Deus. A paz que cobre as trevas, o sangue salvação, eterna graça que é real, pois Cristo conquistou. Não temo o futuro, pois em suas mãos está o que preciso. Tu me das e nada faltará. Lutamos batalhas que Cristo venceu. Não importa o que virá, vamos descansar. Não conheço
conheço amanhã, mas sei o que já fez. Lutamos batalhas que Jesus venceu. Minha ajuda está em ti, porei meus olhos em Jesus, direi que estou em paz, direi que estou em paz. Lutamos batalhas. Lutamos batalhas que Cristo venceu. Já fez. Lutamos batalhas que Jesus venceu. Dessa história eu sei o fim. Com meus olhos te verei. Tu nos guardas em tuas mãos, na vida e morte sem temer. Essa história eu sei o fim. Com os meus olhos te verei. Tu nos guardas em tuas mãos, pra vida e morte sem temer. Nessa história. Essa história eu sei o fim. Com os meus olhos te verei. Tu nos guardas em tuas mãos, na vida e morte sem temer. Dessa história eu sei o fim. Lutamos batalhas que Cristo venceu. Não importa o que virá, vamos descansar. Não conheço amanhã, mas sei que já fez. Lutamos batalhas que Jesus venceu. Lutamos batalhas que Jesus venceu. Vamos orar. Pai de amor, essa vida é uma vida que tem muitas batalhas, Pai. Às
Às vezes nós potencializamos as batalhas também, Deus. Deus, mas a maior de todas as batalhas foi vencida naquela cruz, Pai. Quando Cristo se entregou, morrendo pelos nossos pecados, morrendo em nosso lugar, Pai, para nos salvar, Pai, entregando o corpo dele, Deus, para ser moído naquela cruz, o sangue dele derramado, ó Pai, desde as chicotadas que ele levou até o precioso sangue derramado, quando os cravos passaram por suas mãos ali na cruz e seus pés, e aquela coroa de espinhos foi colocado sobre a sua cabeça, Pai, o sangue precioso de Cristo derramado, Pai. Nessa manhã nós estamos aqui celebrando, cultuando, louvando, Pai. Logo mais teremos a palavra e vamos terminar celebrando a ceia juntos, Pai. E Deus, o nosso clamor é que o Senhor mantenha vivo, Pai, essa doce esperança no sacrifício de Cristo. Um Deus que não simplesmente morreu e ficou morto, mas depois de 3 dias ressuscitou, Pai. Deus, que possamos lembrar disso nessa manhã, Pai, e viver de acordo com essa realidade. Porque passarão os céus e a terra, mas a Tua palavra não passará. Essa verdade absoluta jamais passará, Pai. Nós podemos nos apegar a ela com fé e esperança, Deus. Em nome precioso de Jesus que nós oramos, ó Pai, nessa manhã. Amém, Senhor. No nome forte de Jesus, nos reunimos aquecidos por sua luz, por meio do Senhor, unidos neste amor, com vinho e pão nós celebramos comunhão. O nome forte de Jesus, nos reunimos aquecidos por sua luz, por meio do Senhor, unidos nesse amor, com vinho e pão nós celebramos comunhão. Não me sinta estranho aqui, esse é o meu lugar. O perdão que tenho em ti, Aprendo a perdoar. Quem serve o vinho e parte o pão é o próprio Cristo ressurreto, nosso irmão. O Rei da terra e céu é nosso anfitrião. Com vinho e pão nós celebramos comunhão. não me sinto estranho aqui. Não me sinto estranho aqui, esse é o meu lugar. O perdão que tenho em ti, aprendo a perdoar. Quem serve o vinho e parte o pão é o próprio Cristo ressurreto, nosso irmão. O Rei da terra e céu é o nosso anfitrião. Com vinho e pão celebraremos comunhão. Entre o povo do Senhor, verdadeiro lar, Cristo
Queridos, o Olavo pediu para a gente cantar uma última música no final, então vamos sentar agora, a gente escuta toda a mensagem, né? A gente escuta a mensagem, no final a gente canta mais uma para terminar, pode ser? Só vou fazer uma rápida oração pelo Olavo que vai trazer a mensagem para nós. Deus e Pai, obrigado por esse momento especial que até agora tivemos aqui de manhã. Queremos colocar diante do Senhor agora o momento da Tua Palavra, Pai. Que o Olavo possa ministrar, Deus, e falar realmente aquilo que Tu tens preparado para cada um de nós, Pai. Move os nossos corações e usa o Teu servo nesse momento. Em nome de Cristo que oramos. Amém. 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 Obrigado. Nós temos vários lugares aqui agora com a saída das crianças, aqui do lado esquerdo do salão também. Então, quem está aí no hall, fica à vontade para entrar, tomar o seu lugar. Bom dia, então, a todos. Hoje nós estamos dando início a uma nova série de mensagens e a nossa nova série se chama Retratos de Jesus. Nós vamos, nas próximas semanas, falar aqui sobre a pessoa de Jesus Cristo, quem é Cristo. Ele é nosso Senhor, Ele é nosso Salvador, Ele é nosso exemplo. Então nós vamos, nessas próximas mensagens, trazer aqui pequenos retratos de Jesus que vão nos instruir, que vão nos inspirar, nos desafiar a continuarmos seguindo firmes aí como discípulos de Cristo. Paulo afirma lá em Colossenses capítulo 2 que em Cristo estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Então, Jesus será o nosso tema e que Deus possa falar ao nosso coração, que essas mensagens possam nos ajudar a sermos mais parecidos com Jesus. E o nosso tema hoje é Cristo e o sofrimento humano. Se existe algo que é democrático, algo que todos nós participamos, independente da nossa condição, independente da nossa situação, é o sofrimento. Todos nós, em alguma medida, estamos sofrendo ou iremos sofrer. E o sofrimento humano, ele é real e ele é inevitável. Podemos falar de diversos tipos de sofrimento. Por exemplo, o sofrimento causado pelo nosso próprio pecado. Sempre que nós desobedecemos a Deus, nós acabamos sofrendo as consequências do nosso pecado. E a Bíblia fala de diversos exemplos, por exemplo, quando o rei Davi adulterou com Batseba, ou quando Jonas fugiu da vontade de Deus, não indo para Nínive, eles decidiram desobedecer a Deus e a Bíblia fala das consequências dos seus pecados. Um outro sofrimento é o causado pelos pecados de outros. Então, nós sofremos quando, de alguma maneira, alguém é maldoso, ou alguém é irresponsável, ou alguém comete alguma injustiça, e, como consequência, nós acabamos sofrendo por causa do pecado de outros. A Bíblia fala, por exemplo, do sofrimento de José, quando ele foi vendido pelos seus irmãos e acabou indo como escravo, acabar como escravo no Egito. Um outro tipo de sofrimento é o sofrimento causado pelas perdas que nós temos na vida. Então nós sofremos quando nós perdemos alguém que nos é querido, ou quando nós perdemos algo que nos é precioso. Então, isso faz parte das grandes perdas da vida. Perdermos familiares, perdermos amigos, às vezes a perda da saúde, perdas financeiras, etc. E a Bíblia fala, por exemplo, nós vamos falar sobre isso mais tarde também, quando Lázaro, amigo de Jesus, morre, e nós temos ali em João capítulo 11 toda aquela cena de luto, de choro, inclusive Jesus chorando. E existe o sofrimento que é incompreensível para nós, ou aquilo que nós podemos chamar de um sofrimento absurdo, um sofrimento
que para nós não faz sentido. Por exemplo, quando morre uma criança, ou quando morre um jovem, ou as enchentes que aconteceram no ano passado, em que tantas famílias perderam pessoas, perderam seus bens, perderam suas casas, seu trabalho, etc. E nós aceitamos até o sofrimento que é causado pelo nosso pecado, nós entendemos que estamos sofrendo as consequências, nós entendemos que a maldade de outras pessoas pode nos prejudicar, nós entendemos que ao longo da vida nós vamos ter determinadas perdas, que elas fazem parte da vida, mas nós temos muita dificuldade com esse tipo de sofrimento absurdo, que não faz sentido. Mas a Bíblia trata desse sofrimento. Aliás, nós temos um livro inteiro da Bíblia que fala sobre isso, que é o livro de Jó. E o livro de Jó, ele combate a ideia de que se você está sofrendo, é porque Deus está necessariamente punindo você. Mas Jó era um homem justo e mesmo assim ele passou por um grande sofrimento. Então nossa vida é cheia de sofrimentos e o sofrimento ele nos atinge de diversas maneiras. Muitas pessoas se revoltam contra Deus porque elas imaginam Deus como sendo alguém distante, um Deus que não se importa conosco, um Deus que está indiferente ao nosso sofrimento, um Deus que está sentado num trono celestial, sendo servido pelos anjos, um Deus que não sente frio, que não sente fome, que não tem necessidade nenhuma. E muitas pessoas têm essa imagem de Deus. Mas essa é uma imagem equivocada, porque o nosso Deus não é um Deus distante e não é um Deus indiferente à nossa dor. Muito pelo contrário, em Jesus Cristo nós encontramos um Deus que se fez homem e que sentiu na pele a nossa própria dor. Pense, por exemplo, em Isaías, capítulo 53, versículo 3. Foi desprezado e rejeitado pelos homens, um homem de tristeza e familiarizado com o sofrimento. Como alguém de quem os homens escondem o rosto, foi desprezado e nós não o tínhamos em estima. Isaías afirma que Jesus foi um homem de tristeza e familiarizado com o sofrimento. Jesus ele não viveu triste o tempo todo, porém ele conheceu a tristeza de perto. E ele era alguém, como diz o texto, familiarizado com o sofrimento. Alguém que conhecia o sofrimento muito bem. Alguém que era íntimo do sofrimento. E Cristo não sofreu apenas na cruz. Ele não sofreu somente quando ele morreu pelos nossos pecados. Nós podemos dizer que a vida inteira de Jesus foi uma vida de sofrimento. Você experimentou pobreza na sua infância? Você nasceu numa família pobre? Seus pais tiveram dificuldade para criar você? Jesus nasceu numa situação de pobreza. Ele nasceu num estábulo, foi colocado numa manjedoura. José e Maria eram pobres. Quando eles foram circuncidar Jesus ao 8º dia e levaram Jesus ao templo, eles ofereceram o sacrifício que a lei prescrevia para os pobres. Você experimentou o exílio? Nós temos aqui entre nós vários irmãos venezuelanos que precisaram fugir do seu próprio país, deixando para trás sua família, seu trabalho, seu patrimônio, seus amigos. Imagina o que é você sair fugido de um país, seja por causa da guerra, seja por causa da fome, seja por causa de uma ditadura, e você deixar tudo para trás. Milhões de pessoas, nesse exato momento, passam por isso no mundo. Mas Jesus também experimentou o exílio. José e Maria precisaram fugir para o Egito,
porque Herodes queria matar o menino. Mateus capítulo 2 relata isso. Você sofre com tentações? Essa é uma pergunta retórica. Todos nós sofremos com tentações. E com Jesus não foi diferente. Jesus ele foi tentado pelo diabo no deserto. Hebreus capítulo 4, versículo 15, diz que Jesus passou por todo tipo de tentação, porém sem pecado. Então Jesus ele era totalmente humano, assim como eu e você. E como homem, ele passou por todas as tentações que nós passamos. Adão fracassou no jardim do Éden. Moisés matou o egípcio. Abraão, apesar de ser conhecido como herói da fé, em vários momentos fraquejou na fé. Davi foi um assassino, foi um adúltero. Paulo perseguiu a igreja. Todos os homens e mulheres de Deus, todos os heróis da fé foram imperfeitos, mas Jesus foi o homem perfeito. Ele passou por todo tipo de tentação e ele venceu a tentação. Ele jamais cedeu ao pecado. Ele sofreu as tentações, mas ele não cedeu às tentações. E é por isso que ele pôde ser o Cordeiro de Deus perfeito, que foi sacrificado no altar da cruz pelos nossos pecados. Você já foi ou é perseguido por causa do Evangelho? Pessoas rejeitam você ou criticam você por ser cristão. Jesus ele foi perseguido pelos líderes judeus e pelos romanos. Ele foi acusado de ser um falso Messias. Ele foi acusado de ser alguém dominado pelo próprio diabo. E, por fim, as autoridades judaicas e romanas se uniram num complô para prender e matar Jesus. Você já experimentou a tristeza pela morte de uma pessoa querida? Um grande amigo ou alguém da família? Entre os amigos de Jesus havia 3 irmãos: Marta, Maria e Lázaro. E quando Lázaro morreu, João diz no seu evangelho que Jesus agitou-se no espírito e perturbou-se. E ele diz que Jesus chorou. Você experimentou ou experimenta uma grande frustração e tristeza porque pessoas que são queridas por você rejeitam o evangelho? É possível nós sentirmos a dor de Jesus quando ele diz, lá em Mateus capítulo 23, versículo 37, Jerusalém, Jerusalém, você que mata os profetas e apedreja os que lhes são enviados. Quantas vezes eu quis reunir os seus filhos, como a galinha reúne os seus pintinhos debaixo das suas asas, mas vocês não quiseram. Esse é um versículo que você, quando lê, você sente a dor saindo do peito de Jesus. A frustração, a tristeza, quando ele diz, quantas vezes eu quis, mas vocês não quiseram. Você já se sentiu sozinho, profundamente triste e angustiado, num momento especialmente difícil da sua vida? No jardim do Getsêmani, Jesus afirmou, estou profundamente triste, numa tristeza mortal. E o sofrimento de Jesus foi tão intenso ao ponto dele, diz Lucas, suar gotas de sangue. Você já foi traído por um amigo ou abandonado? Jesus foi traído por Judas, foi abandonado por Pedro e dizem os evangelhos que todos o abandonaram, com exceção de João. E por fim, você já se sentiu abandonado por Deus? Já houve na sua vida momentos em que você ficou profundamente desorientado,
se sentindo desamparado por Deus? Pois Cristo na cruz disse: meu Deus, por que me desamparaste? Então o nosso Deus, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Ele não foi alguém imune à dor. Cristo não foi poupado do sofrimento, muito pelo contrário, a sua vida inteira, como nós vimos aqui, de início ao fim, foi marcada por diversos tipos de sofrimentos, de provações, de tentações e de dificuldades. E Jesus, ele foi então um homem de tristeza e alguém familiarizado com o sofrimento. Como os sofrimentos de Jesus nos ajudam a lidar com os nossos próprios sofrimentos? E essa pergunta que eu gostaria de responder e gostaria de meditar com vocês aqui em pelo menos 3 lições que nós podemos aprender. A primeira lição é que Deus não poupa seus filhos amados do sofrimento. Abra sua Bíblia comigo no Evangelho de Marcos, no capítulo 1. Nós vamos ler dos versos 9 ao verso 13. Marcos capítulo 1, de 9 a 13. Diz assim: naquela ocasião, Jesus veio de Nazaré da Galileia e foi batizado por João no Jordão. Assim que saiu da água, Jesus viu o céu se abrindo e o Espírito descendo como pomba sobre ele. Então veio dos céus uma voz: tu és o meu filho amado, em ti me agrado. Logo após, o Espírito o impeliu para o deserto. Ali esteve 40 dias, sendo tentado por Satanás. Estava com os animais selvagens e os anjos o serviam. Então, no versículo 11, Deus declara Jesus como seu filho amado. E nos versículos 12 e 13, o Espírito Santo envia Jesus para o deserto para ele ser tentado pelo diabo. Não existe nenhuma contradição aqui. O fato de Deus permitir o sofrimento na nossa vida não significa que Deus não nos ama ou que Ele tenha deixado de nos amar. Talvez você esteja passando na sua vida por um sofrimento incompreensível, uma doença, por exemplo. Isso significa que Deus está te punindo e que Ele deixou de te amar? E a resposta bíblica é não. Muitas vezes nós sofremos como consequência do nosso pecado. Mas muitas vezes nós passamos por provações que não têm nada a ver com o nosso pecado. Os amigos de Jó, por exemplo, eles tinham uma teologia falha. A tese deles é que sempre que Deus permite um sofrimento na sua vida é porque Ele está te punindo por algo. Essa era a tese dos amigos de Jó. E o livro de Jó nos dá uma resposta clara sobre essa teologia. Essa é uma teologia furada. Essa é uma teologia errada. Porque o justo também sofre. Jesus foi o único justo, com J maiúsculo, que viveu. Ele nunca pecou. E o Pai nunca deixou de amar o seu filho. E talvez você tenha essa dúvida: será que Deus me abandonou? Será que Deus deixou de me amar porque Ele está me permitindo passar por essa provação, por esse sofrimento? E se você tiver alguma dúvida, eu quero sugerir que você leia Romanos capítulo 8, versículos 31 a 39. Se você quiser abrir a sua Bíblia, senão eu vou ler esse texto. Romanos capítulo 8, 31 a 39. Que diremos, pois, diante dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou seu próprio filho,
mas o entregou por todos nós, como não nos dará juntamente com ele e de graça todas as coisas? Quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Foi Cristo Jesus que morreu, e mais, que ressuscitou e está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito, por amor de ti enfrentamos a morte todos os dias, somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro. Mas em todas essas coisas somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Porque estou convencido de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação, será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. O versículo 35 fala de tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo, espada. O cristão não está isento dessas coisas. Talvez alguns de nós passarão por isso, ou todos nós. Mas isso não significa que Deus deixou de nos amar. Nada poderá nos separar do amor de Deus. Deus não poupa seus filhos amados do sofrimento. As nossas tribulações não significam que Deus nos abandonou. A segunda lição que nós aprendemos com o sofrimento de Jesus é que Deus usa o sofrimento para o nosso amadurecimento. Hebreus capítulo 5, versículos de 7 a 9. Hebreus capítulo 5, versículos de 7 a 9. Durante os seus dias de vida na terra, Jesus ofereceu orações e súplicas em alta voz e com lágrimas, àquele que o podia salvar da morte, sendo ouvido por causa da sua reverente submissão. Embora sendo filho, ele aprendeu a obedecer por meio daquilo que sofreu. E uma vez aperfeiçoado, tornou-se a fonte da salvação eterna para todos os que lhe obedecem. Esse texto ele traz uma frase surpreendente. Ele diz que Jesus aprendeu a obedecer. Aliás, duas frases surpreendentes, porque a outra é que ele foi aperfeiçoado por meio do sofrimento. O que o autor de Hebreus está querendo dizer aqui? Primeiro, ele não diz que Jesus era imperfeito ou que Jesus era pecador. Nós vimos que Hebreus 4,15 diz que Jesus passou por todo tipo de tentação, porém sem pecado. Segundo, ele afirma que Jesus aprendeu a obedecer. Agora, Cristo ele sempre foi obediente ao Pai. Mas diante do desafio da cruz, Cristo experimentou um novo tipo de obediência. No jardim do Getsemane, ele orou, dizendo: Pai, se queres, afasta de mim esse cálice. Contudo, não seja feita a minha vontade, mas a tua. E ele pede isso 3 vezes ao Pai. E a resposta do Pai é que o caminho dele era a cruz. E diante do desafio da cruz, diante do teste da cruz, ele diz sim para o Pai. Então Jesus foi aperfeiçoado não porque ele não era perfeito, mas no sentido de que ele cumpriu plenamente a sua missão de morrer por nós. Diante de um grande desafio, ele obedeceu ao Pai. E nesse sentido, ele foi aperfeiçoado. Jesus, o homem perfeito, foi obediente
até o fim. Como Paulo diz em Filipenses 2:8, sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte e morte de cruz. Agora, se Deus usou o sofrimento para aperfeiçoar Jesus, que era perfeito, imagine nós que somos pecadores. Nós somos orgulhosos, nós somos arrogantes, nós achamos que sabemos as coisas, que somos muito inteligentes, etc, etc. E o sofrimento nos ensina a humildade, nos ensina que nós não somos melhores que ninguém, nos ensina que nós não somos mais especiais que ninguém, nos ensina que nós não somos superiores. Nós achamos que temos o controle das nossas vidas. E o sofrimento nos ensina que nós não controlamos nada. Nós dependemos totalmente de Deus, nós precisamos uns dos outros. Nós não temos uma autonomia absoluta. O nosso individualismo é uma ilusão. Nós precisamos de Deus e nós precisamos uns dos outros. Quando é que nós aprendemos isso com profundidade? Quando nós passamos por sofrimentos. Nós somos duros ao julgar os outros, nós somos duros ao criticar outras pessoas. E o sofrimento nos ensina que nós não somos tão santos como nós imaginávamos. No sofrimento nós descobrimos que nós somos tentados a cair nos mesmos pecados que nós tanto criticamos nos outros. Nós achamos que somos maduros, que somos experientes, que somos sábios, pela nossa idade, pelo nosso tempo de vida cristã. E o sofrimento nos mostra como nós somos pecadores, como nós somos imaturos, como nós somos egoístas, mesquinhos. E como nós precisamos desesperadamente da graça de Deus. E uma terceira lição é que Cristo é o nosso modelo de perseverança. Vira agora a sua Bíblia aí, algumas páginas, Hebreus capítulo 12, versículos de 1 a 3. Hebreus 12, de 1 a 3. Portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta, tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Pensem bem naquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem nem desanimem. Os nossos sofrimentos podem ser uma grande fonte de tentação para nós desanimarmos. Os nossos sofrimentos podem nos transformar em pessoas amarguradas, em pessoas cínicas, em pessoas desobedientes. Nós podemos nos afastar de Deus, nós podemos nos afastar da igreja. E Cristo é o nosso exemplo de perseverança. O autor de Hebreus, ele nos encoraja: corramos com perseverança a corrida que nos é proposta, tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Passarmos por tristezas, decepções, perdas, será a regra na nossa vida. Nós seremos traídos, nós seremos abandonados, nós seremos frustrados. Mas mesmo passando por todas essas coisas, olhe para Jesus. Mantenha os seus olhos fitos em Jesus. A nossa tendência é ficarmos olhando para as pessoas. E as pessoas nos decepcionam, as pessoas nos ferem.
E se nós ficarmos olhando para as pessoas, nós vamos desanimar. Nós precisamos ter os nossos olhos fixos em Jesus Cristo. Ele passou por todo tipo de sofrimento. Ele passou por todo tipo de dificuldade. Mas ele foi fiel até a morte. E foi por causa da perseverança de Jesus que hoje eu e você temos a salvação. Se Jesus tivesse desistido, nós não estaríamos aqui hoje celebrando a ceia do Senhor. Nós fomos salvos, seremos salvos por causa da perseverança de Jesus. E a vontade de Deus para a nossa vida é que, passando por tudo que nós estamos passando e vamos passar, a gente continue olhando para Cristo e a gente não desista. A gente seja fiel até a morte, mesmo não entendendo por que Deus permite certas coisas na nossa vida. Nós podemos continuar servindo a Cristo, dependendo da graça dele, dia após dia. Então, os sofrimentos de Cristo nos ensinam pelo menos 3 lições importantes. A primeira delas, Deus não poupa seus filhos amados do sofrimento. A segunda, Deus usa o sofrimento para o nosso amadurecimento. Terceiro, Cristo é o nosso modelo de perseverança. Nós devemos olhar para Ele e seguir o seu exemplo. Cristo foi um homem de tristeza e familiarizado com o sofrimento. Nosso Deus não é um Deus distante, nosso Deus não é um Deus que não sabe o que é sofrer, muito pelo contrário. Ele assumiu a nossa vida, Ele se fez homem e Ele sofreu por nós. E Ele nos deixou o exemplo para nós não desistirmos e perseverarmos até o fim. Eu quero concluir essa mensagem com um trecho do livro A Cruz de Cristo, do John Stott. E ele diz assim, e com esse texto eu encerro a mensagem e nós já damos início à ceia do Senhor. Eu mesmo jamais poderia crer em Deus se não fosse pela cruz. No mundo real da dor, como se pode adorar um Deus que seja imune a ela? Já entrei em muitos templos budistas em diferentes países da Ásia e parei respeitosamente perante a estátua de um Buda, de pernas e braços cruzados, os olhos fechados, o esboço de um sorriso em torno dos lábios e um olhar distante, isolado das agonias do mundo. Mas todas as vezes, depois de algum tempo, tive de me virar. E na imaginação voltei-me para aquela figura solitária, retorcida e torturada na cruz. Os cravos atravessando as mãos e os pés, as costas laceradas, os membros deslocados, a fronte sangrando por causa dos espinhos, a boca sedenta, lançada nas trevas do abandono de Deus. Esse é o meu Deus. Ele deixou de lado a sua imunidade à dor. Ele entrou em nosso mundo de carne e sangue, lágrimas e morte. Ele sofreu por nós. Nossos sofrimentos tornam-se mais suportáveis quando pensamos no sofrimento de Cristo. Ainda há um ponto de interrogação quanto ao sofrimento humano. Mas em cima deste ponto podemos estampar uma outra marca, a marca de uma cruz, que simboliza o sofrimento de Deus. A cruz de Cristo é a justificação de Deus em um mundo como o nosso. E eu quero convidar você então, nesse momento, a olhar para Jesus e a olhar para Cristo crucificado. Eu quero convidar todos aqueles que já foram batizados
quer aqui na Aliança Bíblica, quer em alguma outra igreja evangélica, a participar conosco nesse momento da ceia do Senhor. Se o pessoal do louvor puder vir aqui à frente, a gente cantar um cântico enquanto nos servimos dos elementos. Eu quero convidar aqueles que estão do lado esquerdo do salão a se servirem nesta mesa, aqueles que estão do lado direito podem se servir nessa outra mesa. Você pode pegar os elementos, retornar ao seu lugar e aguardar para nós participarmos juntos. Amém? Vamos nos colocar em pé, vamos terminar cantando um último cântico e depois nós estamos dispensados. Que Deus abençoe a sua vida.